Bom, bom dia para todo mundo, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana, eu sou uma mulher ouvinte, sou de cor parda, de estatura mediana. Esse é o meu sinal dado pela comunidade surda, né? Eu estou vestindo uma camisa preta com a logo da Pastoral da Comunicação em branco, estou usando um crachá com detalhe amarelo e preto, estou de calça preta e de tênis preto. Eu sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito, nós somos do Vicariato Rural e hoje a gente veio aqui passar um pouquinho da nossa experiência para vocês sobre a comunicação inclusiva, né? A comunicação especial, algo que a gente às vezes fica assim muito, como que a gente vai fazer, né? Como que nós vamos aprender, como que nós vamos explicar. Então a gente trouxe um material para a gente nesse primeiro momento começar a conversar com vocês. Gente, se eu estiver na frente do slide, vocês dão um jeitinho, tá? Que apertadinho. Então, introduzindo a língua brasileira de sinais, o workshop de comunicação especial inclusiva da PASCOM. Todo mundo aqui faz parte da Pastoral da Comunicação? Sim. Todo mundo, né? As nossas irmãs aqui, elas são do curso de Libras, que é aplicado pela nossa paróquia lá, foram convidadas por nós. Então, a primeira coisa para nós, da Pastoral da Comunicação, que a gente precisa entender, a irmã até já deu uma palhinha lá, é que a gente tem o documento 99, que é o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, né? Quem já esteve conosco aí nas nossas formações, já sabe que a gente usa isso aqui como livrinho de cabeceira, não é isso, pessoal? O pessoal de Venda das Pedras já sabe disso, né? Estão aplicando? Não é? Aqui, esse diretório, eles nos dá a chamada pistas de ação. O que são as pistas de ação? São os tópicos principais que a Pastoral da Comunicação precisa trabalhar, né? A Pastoral da Comunicação, ela não é algo solto. Aquilo que a gente faz, que a gente pratica, que a gente trabalha, não é algo da nossa cabeça. Nós temos lá esse documento que foi muito bem elaborado pela CNBB, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então aqui, desse diretório, ele diz pra gente também algo sobre a comunicação inclusiva, né? A comunicação. Ele vai dizer lá no artigo 78 que nos encontros de catequese, aqui ele resume como catequese, né? Catequese é necessário que as pessoas surdas ou deficientes visuais sejam contempladas com a língua brasileira de sinais, Libras, e com o Braille. Em sua vida pública, Jesus Cristo demonstrou particular atenção a essas pessoas. Então, se Jesus Cristo demonstrou particular atenção a essas pessoas, por que nós, comunicadores, não vamos fazer? Né? Seria muito injusto da nossa parte a gente só querer ensinar para aquele que tem facilidade de aprender, da gente querer ensinar somente para aquele que demonstra habilidade diante do assunto que a gente está passando. Então nós comunicadores, a gente precisa entender isso, né? A gente não fala só para ouvinte, a gente precisa comunicar para o surdo, para o cego, para o mudo, para o deficiente, enfim, para todas as pessoas que querem ouvir o Evangelho. Se eles não vão nas nossas paróquias, se nós não temos surdos lá nas nossas comunidades, é porque nós não falamos a língua deles. Não é? Como se nós estivéssemos no Japão, na China, né? Num lugar diferente, e você está lá, não está entendendo nada, então qual o motivo, né, de você estar lá? Então é isso que o documento vem dizer pra gente. Ele resume entre Libras e Braille, mas é óbvio que ele está falando, né, da comunidade deficiente e inclusiva no geral. Aí, a gente precisa entender o que é deficiência. Porque muitas das vezes nós pecamos achando que apenas uma pessoa com defeito físico, né, e alguma sequela, a gente já vê aquela pessoa como uma pessoa deficiente. A gente não tem conhecimento de causa, a primeira coisa. Se a gente não tem conhecimento de causa, nós não podemos diagnosticar. Não é isso? Um médico, ele para diagnosticar, ele tem que conhecer o nosso organismo, não é isso? O nosso interior, saber da doença, saber do diagnóstico, saber dos efeitos colaterais, tudo. Assim somos nós. A comunicação especial e inclusiva, ela não é para diagnosticar, ela é para acolher e se estruturar para fazer o Evangelho ecoar. Essa é a nossa função. Pedir, Melissa, só você chegar pouquinho coisa para lá, assim, só por causa do texto. A cabeça porque Melissa é grande. Ela é grandona. Então, primeiro de tudo, né, nós devemos saber
que deficiência não é doença, e sim o impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, sendo assim classificadas nesses 4 tipos. Quando uma pessoa tem 2 ou mais deficiências, ela é considerada uma pessoa com múltiplas deficiências. Então, por exemplo, nós aqui comunicadores, eu acredito que muitos de nós também desempenham ou trabalham nas paróquias, ou é catequista, ou é do Ministério de Música, ou é da Apostolado de Oração, não é? Ou é Legião. É só a Pascom que precisa da comunicação especial? Todos. Não é? Então, é algo que a partir de nós, da Pastoral da Comunicação, mas não é uma incumbência da Pastoral da Comunicação. A comunicação especial, inclusive, ela tem que acontecer desde a sala de catequese até o apostolado da oração. Aquelas senhorinhas que estão lá de fita. Não é? Então a gente precisa ter isso em mente. E a gente não pode dizer que a pessoa é deficiente ou não, até então que ela tenha um diagnóstico e a gente vai acolher aquela pessoa e ela vai ter ela vai assimilar o que a gente está passando para ela de acordo com o cognitivo dela, é óbvio, não é? A gente não pode também dizer, ela não entende, ela não é capaz, ela não tem condição de fazer. Aí, a fundamentação, né, a lei que fundamenta essa questão de que considera as pessoas com deficiência é a Lei 13.146 de 2015, né? E em seu artigo 2º diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, que a gente viu no slide anterior, né? Mas aqui vai falar, ó, sensorial, em interação com uma ou mais barreiras. Olha esse nomezinho aqui, presta bem atenção. Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente, quando vê uma pessoa que ela tem uma deficiência, a primeira coisa que a gente faz é já achar que aquela pessoa não é capaz de estar naquele ambiente. Ela está ali, ela não está entendendo, ela não está escutando, ela não está falando, ela não está escrevendo, ela não tem controle motor, ela não enxerga, ela não anda, ela não senta, ela só pode ficar em pé. São as barreiras. Essas são as barreiras que os deficientes encontram, né, quando se trata de estar na sociedade como um todo no igual. A gente podia ter aqui uma pessoa na cadeira de rodas. A gente podia ter aqui uma pessoa de baixa visão. Será que ela não estaria entendendo o que a gente está falando, o que nós estamos interagindo aqui? Sim. A gente não pode dizer que a pessoa não está tendo a assimilação daquilo que a gente está passando. Aí, aqui estão alguns paradigmas da inclusão. O que acontece? A gente ouve muito essa palavrinha inclusão, mas a gente precisa saber que por trás dela, não à frente, graças a Deus, não é? Existe uma palavrinha exclusão, segregação, para a gente chegar aqui e chegar até aqui. Quando a gente fala de exclusão, a gente está vendo aqui, ó, o povo aqui todo que se considera normal, não é isso? Tem ninguém aqui de muleta, de cadeira, de nada aqui. E ao entorno dela tá aqui, ó. Né? Então não há desenvolvimento de ações que se volte para a pessoa com deficiência. Ela já é marcada pela rejeição social e acabou. Acabou. Fulano é deficiente. Não é? Usam até, antigamente usavam uns termos até assim, ofensivos, né? De retardo, né? E outros pejorativos mais. Então a pessoa ela já é taxada de que ela é deficiente, que ela não tem condição nenhuma, né, de estar no meio social. Então ela é exterminada. É uma palavra pesada, mas esse é o termo, tá? E a segregação são as ações de cunho criativo, né, assistencialista. São desenvolvidas para atender pessoas com deficiência. É marcada pelo isolamento e institucionalização durante toda a vida. Então, você tem lá uma vaga no seu trabalho, você tem alguma oportunidade, você pensa naquela pessoa, mas você pensa assim, tava bom pra fulano, porque fulano é aleijado. Tava bom pra ciclano, porque ciclano anda de muleta, essa função tava bom pra ele. Ele não vai precisar fazer isso, fazer aquilo. Então você já vê a pessoa como uma pessoa que você quer trazer para o meio, né? Mas você taxa a pessoa de que ela também não é capaz, porque isso aí é a segregação. A integração, a gente já vê aqui, ó.
Aqui, já nessa bolinha, a gente já vê aqui o povo que se diz normal e já colocou um povo para dentro aqui, ó, que era esse que estava aqui fora, tá vendo? E esse aqui, ó. Então, já existe uma maior socialização, porém, deixa eu ficar de beleza. A concepção é de que a pessoa com deficiência precisa ser normalizada para participar da sociedade. Aí eu digo para vocês, um cego, um surdo, uma pessoa, né, que não consegue se locomover, para você trazer ela para o seu meio, você dizer assim, olha, você pode vir comigo, mas você tem que enxergar. Isso acontece? Pode acontecer se a pessoa é cega? O Lessa aqui, que é surdo, nosso aqui da Pastoral da Comunicação, a gente trouxe Lessa é conosco lá. Se a gente chegar para ele e dizer assim, Lessa, você está na Pastoral da Comunicação conosco, mas você tem que escutar. Isso vai resolver a vida dele? Vai resolver a nossa vida? Então, para você integrar a pessoa, você tem que integrar dentro das condições dela. É aí que entra a palavrinha-chave aqui, ó. Inclusão. Porque muitas das vezes a gente acha que a inclusão é a gente moldar a pessoa que tem a deficiência. Não é. A inclusão é nós que temos que nos preparar para poder acolher e trazer o próximo de acordo com a deficiência dele. Então, a inclusão entende que o problema não está com a pessoa com deficiência. Se ele é surdo, se ele é cego, se ele é mudo, né, se ele não anda. Mas sim nas barreiras que a sociedade impõe para a sua inclusão. A sociedade precisa se adequar à condição do sujeito, repensando a sua estrutura. Então, se eu convido o Lessa para ir numa missa lá em Rio Bonito, eu não estou praticando a inclusão se chegar lá eu não tenho alguém para interpretar para ele. Vai ser muito bonito a gente encontrar um monte de surdo, né? Olha, dá um pulo lá na minha paróquia, a gente está lá todo domingo, é bacana, a gente desenvolve um trabalho. Ele vai chegar lá, ele vai sentar, vai estar tudo acontecendo. E aí? Qual é a inclusão que eu estou fazendo? Incluindo ele no nosso meio? Beleza, ele está lá. Mas eu estou preparando o ambiente para que ele faça parte daquele contexto? Eu não estou. Então essa é a chave, é isso que a nossa arquidiocese pede, é isso que Dom José vem batendo na tecla, que toda arquidiocese, umzinho de cada pastoral, conforme eu já falei, não precisa ser da Pastoral da Comunicação. Isso aí é missão de todos nós. A comunicação especial e inclusiva, ela tem que acontecer desde as salas de catequese até o apostolado da oração. Porque essas pessoas, se não estão no nosso meio, é porque nós não damos estrutura para que eles venham ser evangelizados. Por que muitas vezes a gente fala assim, na minha paróquia lá, na minha cidade, tem um monte de surdo, mas está todo mundo na igreja batista. A gente escuta muito isso, né? Está todo mundo na igreja metodista, está todo mundo na igreja assembleia. Aí você para e pensa, mas por quê? Lá alguém está incluindo ele. E não sentado no banco. Mas lá tem a língua dele e ele está sendo evangelizado, o evangelho está sendo ecoado e ele está entendendo a missão da igreja. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Aí, então, a gente precisa adequar a condição do sujeito, repensando na estrutura. Aí, eu trouxe isso aqui, que eu acho muito interessante, que a gente vai falar aqui de igualdade e de equidade. Não é? Aqui a gente vê duas imagens, duas pessoas aqui assistindo lá legal lá, ó, o jogo, o lado de lá lotado, e a gente vê aqui, ó, um conseguindo, o outrozinho tá aqui em cima, mas também, tá vendo agora? Olha aqui. Ó. Agora olha o lado de lá. Então, quando a gente fala de igualdade, a gente não está falando do ambiente ser igual para todo mundo, mas a gente precisa ajustar para que o ambiente favoreça também aquele que tem uma dificuldade, porque senão a gente vai estar praticando a equidade. Olha aqui, ó, vê se depois que colocaram 2 caixotinhos, se eles não conseguiu assistir. Olha lá. Né? É assim que a sociedade funciona. Se você não faz isso aqui, você está praticando a equidade, você não está praticando a igualdade. Então não adianta eu levar ele para o campo de futebol, colocar ele do meu lado, todo mundo vibrando, eu assistindo e falando para ele, olha, agora estou chutando, olha, agora fez o gol, ó, agora está assim, agora está assado. Ele precisa estar inserido no mesmo contexto.
Então, a gente precisa prestar muita atenção nessas situações que ocorrem dentro das nossas paróquias, dentro das nossas pastorais, nos nossos meios sociais, né? Porque no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso ambiente acadêmico, em todos os lugares a gente encontra pessoas com deficiência. Isso é fato. Não tem quem não tenha que se preparar. E se não encontrou ainda, ótimo, se prepara porque você vai encontrar. Vai encontrar. Eu trabalho numa instituição que há alguns meses, 2 meses mais ou menos, colocaram um estagiário surdo no meu setor. Eu trabalho no setor de comunicação. Então, ele começou praticamente a ser alfabetizado agora em Libras aos 15 anos. Ou seja, ele tem sinais próprios. Então, como agora ele está aprendendo a Libras, ele está enfrentando dificuldade, por quê? É o beabá da Libras. Ele tem que começar a aprender que é uma língua, que é um idioma, que tem uma estrutura, né? E que aqueles 14 anos que ele ficou para trás lá, que a mãe dele, o pai, o irmão ensinavam ele a se comunicar dentro de casa da forma dele, para ele vir para a sociedade, ele vai precisar fazer o quê? Aprender a Libras. Um surdo que não sabia Libras. Então, quando ele veio para o meu setor, eu comecei a passar umas atividades, umas dinâmicas, fazendo com ele, né? Então, eu pedi um dia para ele fazer uma pesquisa no computador e eu percebi que a palavra atividade, quando ele foi digitar, ele botava aninidade. Falei, gente, mas por que ele não está botando atividade? Ele não sabia a letra T. Né? Por quê? Porque ele não foi alfabetizado na língua dele, que era Libras. Ele foi alfabetizado, no caso, no português, só que ele estava confuso. Então, a letra L, a letra T, ele não conseguia. E quando eu percebi isso, eu comecei a passar umas atividades para ele, colocando a letra em Libras, a letra no alfabeto português, colocava a figura do sinal e colocava a palavra. E pedia para ele ligar. E foi um trabalho assim muito bacana, porque acabou toda a minha equipe fazendo isso no dia que eu não estou lá, porque nem todo mundo sabe Libras. Né? Mas o pessoal começou a entender, assim, se comunicando com ele. E foi bacana, quer dizer, a gente praticou isso aqui, ó. Porque ele estava no meio de um monte de gente falando só português, ele sorria pra gente o dia inteiro, o que a gente dava pra ele fazer, ele fazia, mas isso aqui não acontecia. Ele estava igual esse rapazinho aqui. Não é? Então foi uma experiência muito bacana e por isso que eu senti agora a emoção de falar isso pra vocês. Aí aqui a gente tem outros exemplos, vamos supor que essa árvore aqui é a nossa sociedade, que somos nós, né? A gente não pode, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que se incluir. Porque quando a gente faz pro bem, somos nós, e quando a gente não faz, também somos nós. Né? Porque se cada um fizer um pedacinho, a coisa vai funcionar. Tá lá, uma macieira aqui, né? A sociedade está inclinada para cá, não é isso? Dando oportunidade para esse aqui, mas para esse aqui, ó, não tem. Aqui é equidade, foi o que a gente viu lá na outra imagem, né? Ferramentas são moldadas a partir das desigualdades, ou seja, a sociedade está inclinada para ele. Eu vou colocar uma escadinha aqui para ele também alcançar. Mas a sociedade continua inclinada para onde? Para cá, não é isso? Esse aqui a gente adaptou. Quando chega aqui, ó, na questão de justiça, a gente vê que a sociedade está, ó, ela está inclinada? Não, ela igualou, não igualou? Não deram jeito aqui de igualar? Olha lá. Consertar o sistema para oferecer ferramentas e oportunidades iguais para todos. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Né? É uma justiça para todos. Aqui ela está inclinada só dando oportunidades para cá. Né? Olha lá, ó. Igualdade. Ferramentas e assistência distribuída igualmente. Distribuiu a ferramenta? Distribuiu, beleza. Aqui tem uma escada, o outrozinho também tem escada. Aqui tem uma bolsinha para colher a maçã, o outro também tem. Mas a sociedade, ela não se voltou para o problema desse indivíduo aqui. Ela está voltada só para um lado. E no caso da justiça aqui, ó, ela igualou. Olha como que o sistema veio aqui e igualou. Ó, escora, vendo aqui? E aqui fez tipo um cabo de aço, sei lá, alguma coisa aqui que inclinou. Isso é inclusão. Esse é o nosso papel. Trazer o deficiente de forma que ele entenda que ele ganhou a bolsa, ele conseguiu a escada.
Mas se a sociedade não estiver voltada para incluir ele nesse contexto, ele vai continuar tentando colher e não vai conseguir. E esse é o nosso papel, fazer com que ele consiga colher, né? Aí a gente tem algo aqui que é muito interessante quando a gente vai falar de inclusão, que a gente também precisa entender. Essa palavrinha aqui, capacitismo, o que é? A palavra capacitismo significa a discriminação de pessoas com deficiência. O termo é pautado na construção social de um corpo padrão, sem deficiência, denominado como normal, e da subestimação da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de suas deficiências. O capacitismo camuflado, vejam bem, acontece quando de tão estrutural e inconsciente que é a discriminação em razão à deficiência. Muitas pessoas se referem às pessoas com deficiência com um certo heroísmo, abre aspas e fecha aspas, ou em outras palavras, uma supervalorização de realização de tarefas básicas. Isso aqui é algo que a gente se pega fazendo, às vezes até mesmo sem nem perceber. Você faz piada com o deficiente, você ri do deficiente, você exclui o deficiente, ou então, essa questão aqui, ó, de heroísmo e supervalorização da realização, é quando você faz questão que o deficiente esteja no meio para você sobressair e mostrar que o deficiente não tem condição de estar naquele meio social. É triste, mas existe. Então, o que é uma pessoa capacitista? Né? A gente já viu o que é o capacitismo. O capacitista é como são chamadas essas pessoas que possuem crenças limitantes a respeito das pessoas com deficiência. Elas as julgam de modo que as excluem da sociedade, seja em uma roda de conversa ou até mesmo no mercado de trabalho. Também são consideradas capacitistas aquelas pessoas que fazem brincadeira, né? Apontando suas deficiências. Ou ainda aquelas frases que se referem a pessoas sem deficiência, mas usando alguma deficiência de modo pejorativo. É triste, mas a gente pratica isso. Então, eu, como vocês, eu trouxe aqui algumas frasezinhas, mas vocês já devem estar cansados também de ver. E a gente se pega às vezes falando. Fingir demente, não tem? Quando você não quer escutar o que a pessoa falando, tô até me fazendo de surdo. Não é isso? Isso é uma frase capacitista. Você não é surdo, por que você está se fazendo de surdo? E a pessoa ser surda é um crime? Não é, né? Então você não pode dizer, estou fingir demência, né? Está cego, surdo, você está cego, né? A gente não faz isso com as pessoas às vezes? Você está cego? Pô, você está surdo? Estou falando com você, você está surdo? Isso é uma frase capacitista. Dá uma de João sem braço. Isso aqui então a gente ouve demais, não é isso? Como que você vai dar uma de João sem braço? Você não é um deficiente físico, você tem os dois braços. Você tem os dois braços. Se você está usando uma frase capacitista dizendo que você vai dar uma de João sem braço, você está usando um termo pejorativo. Você está diminuindo a pessoa que não tem o braço. Certo, pessoal? Não é? E a gente se pega falando sobre isso. Dar uma mancada, não temos braço para fazer tudo isso, tô cego de raiva, mais perdido que cego em tiroteio. Alguém já ouviu essa expressão? Capacitista. Capacitista, não é? A gente está usando um termo muito além do pejorativo, porque além de você falar que você está mais perdido, você já está chamando a pessoa cega o quê? Que vive perdida, não é isso? E você está dizendo que cega em tiroteio, ou seja, você está levando a pessoa para dentro de um contexto até criminal, não é isso? Cega em tiroteio, você imagina colocar a Lessa no meio do tiroteio. Lessa é surdo, ele não é cego. Mas ele vai ter dificuldade, não vai? Ele não vai escutar a bala, não é? Então, quando você usa uma frase dessa, você está fazendo capacitismo para a pessoa que tem uma deficiência. Então, aqui tem várias, né? Nem parece que você é uma pessoa com deficiência, para de ser retardado, você não tem cara de surdo ou de surda, a gente só recebe o fardo que consegue carregar, olha só. Que luta, né? Seu problema não tem cura? Pensei que você era normal, mas como você faz essas coisas tendo essa deficiência?
Então é algo que a gente precisa, quando a gente vai falar de inclusão e de comunicação especial inclusiva, a gente precisa ter isso em mente. O jeito da gente se portar diante das pessoas com deficiência. Como que eu vou praticar a inclusão se eu estou fazendo a exclusão dessas pessoas? Quando eu uso esses termos. Isso são uns dois, né? Vamos lá. Então, o uso de termos corretos também contribui para a inclusão da pessoa com deficiência. Isso aqui, gente, a gente tem que ter muito em mente. Dá uma amanhã eu, dá rápido, por favor. Então, eu trouxe aqui. Era pra você abrir pra mim, né? Fala sério, gato. Você tá fazendo as fotinhas aí? Ó. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe pra gente dar uma olhada e refletir sobre o não use e o use. Vamos lá. Não use inválido, excepcional, doente, portador, especial, defeituoso, condenado. Use pessoa com deficiência. Esse é o termo, tá? A gente não pode achar que quando você fala assim, fulano tem uma deficiência, você está ofendendo. Não está. O termo é esse, pessoa com deficiência. Tá bom? É claro que cada um tem uma deficiência específica, mas é pessoa com deficiência. Não é especial. Especial todos nós somos. Quando você diz assim, fulano é especial, aí você vai dizer o outro o quê? Fulano não é especial? Então é um termo errado. A gente não pode usar. É ofensivo. Portador de, não é pessoa com. Por quê? As pessoas que estão, que fazem uso de cadeira de roda. Se você disser assim, o Wesley, ele é portador de cadeira de roda. Portar algo é você poder estar com ele e daqui a pouco você não porta mais. Eu estou portando aqui um passador de slide. Eu agora fiz o quê? Eu estou portando? Não. A pessoa que faz uso de cadeira de roda, ela pode fazer isso? Sair da cadeira e deixar lá e falar assim, agora eu não uso mais cadeira? Então, entendeu? Então esse é o contexto. A gente não pode usar esse termo portador, que é ofensivo. É pessoa com cadeira de roda, pessoa com muleta, pessoa com aparelho auditivo, entendeu? Que se você disser que é portador, ele pode fazer uso e pode fazer o desuso, que não é o caso do deficiente. Retardado mental, portador de retardamento mental, deficiente mental, pessoa com deficiência intelectual. Por que a gente usa esse termo intelectual? Porque você, volto lá no início, nós não temos conhecimento de causa para dizer qual é o diagnóstico da pessoa. Se ele é retardado, se ele é esquizofrênico, se ele é doença mental, se ele, não é? Porque as pessoas às vezes chamam assim, retardados, deficientes, né? Antigamente esse termo era muito usado, hoje até que, mas usava-se assim. A pessoa via um autista, né? Uma pessoa com uma esquizofrenia, uma doença mental, já falava, retardado. É ofensivo. Então a pessoa ela tem uma deficiência intelectual, que nós também não estamos aptos a diagnosticar. Ele tem uma deficiência intelectual tal. Não, ele tem uma deficiência. Aí, quem tem que saber qual é a deficiência é ele e a família dele, né? Necessidades especiais. Fulano é deficiente, tem necessidade especial. Tá errado. Necessidade específica. Lessa é um deficiente específico. Qual é a deficiência específica de Lessa? Surdez. Se a gente vê um cego, qual é a deficiência específica dele? Cegueira. É cego. E não é ofensivo você dizer surdo, cego e mudo. É o termo adequado. Que às vezes a gente fica meio cheio de milindro, né? E a gente acaba até ofendendo porque a gente não sabe usar o termo. Mas o termo correto é esse. Fulano é surdo, fulano é cego, fulano é mudo. Esse é o termo, tá? Cadeirante, né? A gente acabou de falar aqui já. Não existe esse termo. É usuário de cadeira de rodas. Porque ele usa uma cadeira de rodas. Escola normal. Esse aqui é muito engraçado. É uma escola, gente, regular. Não existe isso de você, um deficiente, estar numa escola normal. Por quê? Tem escola normal, tem escola anormal? Ele está numa escola regular. O que é uma escola regular? É uma escola onde ele está aprendendo de acordo com o cognitivo dele.
e da deficiência dele. Nós não temos o Instituto dos Surdos, o Instituto Nacional dos Surdos. Lá é uma escola regular para surdos. Não é? O INES. Pessoa normal e pessoa com deficiência. Isso aqui não existe, tá? Pessoa normal. Não. Pessoas com deficiência. Ceguinho. Gente, a pessoa que tem uma deficiência, hoje em nossa sociedade já é tão difícil da gente trazer essas pessoas para perto e elas também quererem chegar até a nós, e a gente já vai lá e ainda diminui mais ainda a pessoa, ceguinho, surdinho, mudinho, aleijadinho, não é? É um termo que realmente a gente tem que colocar a mão na consciência e saber como que a gente se dirige a essas pessoas. Então é pessoa com deficiência visual ou cega. Surdo, pessoa com deficiência auditiva ou surdo. Né? Apesar de deficiente, ele é ótimo aluno. Quer dizer, olha só, você já colocou a pessoa, você deu uma moral, mas você já trouxe de volta. Né? Apesar de deficiente, aí você, né, meio que, mas ele é bom, mas ele sabe ler, mas ele entende as coisas. Então, ele tem deficiência, né? Não é apesar de. Ele tem deficiência e é um ótimo aluno. Cadeira de rodas elétrica. Parece que a pessoa é um robô, né? Ligado. Cadeira de roda motorizada. Ela é cega, mas mora sozinha. Gente, ela é cega. Olha, e mora sozinha. Não é assim? É cega, mas mora sozinha. Né? Ela é cega e mora sozinha. Ela é uma pessoa normal. Ela não enxerga. Não é isso? Ela é retardada mental, mas é uma atleta excepcional. Ela tem deficiência intelectual e se destaca como atleta. Ela é surda ou cega, mas não é retardada mental. Ela é surda ou cega e não tem deficiência intelectual. Essa família carrega a cruz de ter um filho deficiente. Essa família tem um filho com deficiência. Infelizmente, meu primeiro filho é deficiente, mas o segundo é normal. Tenho 2 filhos, o primeiro tem deficiência, o segundo não tem. Esse é o termo. Não existe normal, não existe especial. Existem as pessoas com deficiência específica. Paralisia cerebral é uma doença, paralisia cerebral é uma condição. Então, para a gente trabalhar a inclusão, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Porque senão, a gente, ao invés da gente incluir o deficiente, a gente exclui. Porque vai para o nosso meio, aí vira piadinha, né? Começa todo mundo para querer agradar, começa a fazer esses paradigmas, usar essas frases capacitistas achando que está fazendo muita graça, não é? A pessoa, ela já tem no seu interior a sua luta diária pela deficiência que ela tem. Como todos nós temos uma deficiência, não é isso? Ou é espiritual, ou é física, ou é mental, ou é a nossa capacidade. Todos nós temos aquilo do nosso ímpeto, do nosso interior, que só Deus sabe da nossa capacidade. Agora, quando nós vemos assim, fisicamente outra pessoa, a gente não pode olhar o nosso próximo como se fosse um extraterrestre. A gente tem que se fazer igual, mas fazer igual como? Dando condição para ele se sentir bem onde nós estamos. E não só trazer ele e colocar no nosso meio. Porque aí nós não vamos estar praticando a inclusão. Aí, essa parte que eu gostaria de ter trazido para vocês, eu vou deixar a segunda parte com as meninas, que são as nossas intérpretes, elas vão agora fazer uma dinâmica, né? E dizer para vocês que a nossa paróquia lá, a paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio Bonito, nós fazemos esse trabalho lá com os surdos. Né? Nós temos a missa transmitida todo domingo, 10 horas da manhã, online, e também temos intérpretes na missa, né? E nós temos a missa com audiodescrição, que é algo muito bacana que vocês poderiam levar para as paróquias de vocês que fazem a missa transmitida, caso vocês ainda não tenham intérprete, a audiodescrição ajuda muito, tá? As pessoas com baixa visão. Nós temos vários testemunhos lá de pessoas que estão em casa ouvindo a missa online e se sentem acolhidas na paróquia, mesmo sem estarem enxergando, porque elas, antes de sentar no banco lá, elas ouvem primeiro o nosso áudio. Então, como que a gente faz lá? O áudio já diz lá, olha, essa missa será celebrada na liturgia tal, aí a gente coloca lá, né, se é uma solenidade, se é dia de um santo,
né, o paramento, o celebrante, usando as cores do paramento tal, esse espaço celebrativo tem tantos bancos, a direita tem isso, a esquerda tem isso. Então o cego, ele já chega, entendeu? Eu já sei o que está acontecendo. Eu não estou vendo, né? Mas eu sei o que está acontecendo. Eu sei que aqui tem uma igreja grande, que tem pessoas, tem uma pia batismal. Ih, peraí, eu escutei que tem um crucifixo grandão lá na frente. Teve um cego que falou para mim. Quando eu cheguei na missa, eu tremi todinho, porque eu pedi assim, me bota sentado no lugar onde falou que tem uma cruz grandona. Porque lá no nosso presbitério tem um crucifixo grandão e na narração do áudio de descrição fala, à esquerda está uma imagem da Imaculada Conceição e à direita tem uma pia batismal. Então aquilo mexeu com aquele cego. Mexeu, porque é uma pessoa que nem tinha recebido os sacramentos, para vocês verem como que a gente atinge sem a gente ter a menor noção. Né? Então ele entendeu, ele falou assim, mas na cruz, e a gente fala na audiodescrição, uma cruz de madeira bem grande com um crucificado, ou seja, ele sabe que ali tinha uma imagem de Jesus naquela cruz, né? Não era apenas uma cruz, e ao lado a mãe de Jesus, né? Então, e a pia batismal, ele depois perguntou, que nós lá temos uma turma acessível de catecumenato, de adulto, perguntou como que fazia para receber o sacramento, porque ele viu que falou que tinha uma pia batismal lá e ele não era batizado. Olha aí. Então, o áudio de descrição, mesmo que vocês ainda não tenham intérpretes, mas vale a pena vocês trabalharem, né? A Libras é uma língua, as meninas vão fazer a segunda parte aí bacana com vocês. Precisa ser difundida nas paróquias, porque na nossa arquidiocese ainda é muito escasso a situação da Libra. Todo mundo tem medo de Libra, todo mundo acha a Libra difícil, todo mundo diz que não entende, todo mundo tem dificuldade, mas também ninguém procura entender como que funciona. Mas a inclusão, volto a dizer para vocês aqui concluindo, a inclusão, o primeiro passo a ser dado é o acolhimento. É o acolhimento, e tá aqui, ó, testemunha aqui, ó, Lessa. É o acolhimento. Se nós não acolhemos, nós não temos como praticar a inclusão. Tá bom? Obrigada aí. Deixar vocês agora aí com as nossas meninas. Quer usar? Vamos dar uma salva de palmas inclusiva para esse momento. Ó. Ó. Vamos lá. Vai usar? Vai dar certo. Não vai. Eita, não, gente. Ué, você fez foto? Aí que canto não faz logo. E Então, vocês entenderam o que a gente falou? Eu vi que o seu sinal é esse. Agora a letra vai conseguir entender. Pois é, né? Então, os surdos se sentem assim. Quando eles chegam numa igreja que não tem intérprete, eles se sentem, parece que num país diferente, com uma língua diferente, que eles não conseguem participar. Então a gente trouxe essa experiência para vocês se sentirem no lugar deles. Sentirem como é que é quando eles entram numa igreja e ninguém fala a língua deles. Certo? E aí, né, a gente trouxe um pouquinho sobre a Libras, né, para vocês conhecerem, né, tem gente aqui que já conhece um pouquinho, né, já domina um pouco, né, mas assim, primeiro, aí a gente vai fazer uma dinâmica, né, a gente vai fazer umas perguntas e aí vocês vão opinar. E eu vou ensinar 2 sinais para vocês darem como resposta. O primeiro sinal é de verdadeiro. É com essa configuração de mão e vai fazer 2 toques assim na mão. Isso. Certinho. E o outro sinal é o sinal de falso, que é assim. Isso, certinho. E a primeira pergunta é: a Libras, ela é universal? O que vocês acham? pode responder.
falso, falso, verdadeiro. Lessa não vai. Pode parar. Fica quieto aí. E aí? Então, gente, a maioria acertou, né? É falso, né? A Libras, ela não é universal. É como o próprio nome já diz, ela se refere à língua brasileira de sinais, né? E cada país tem sua própria língua, né? E aqui no Brasil vai até além disso. Cada região, município, cidade tem as suas particularidades na Libras. Outra pergunta. Deficiente auditivo é igual pessoa surda? Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro aqui. E ali? Esse tá dividido, hein? Tem umas que não sou capaz de opinar. Esse é mais difícil. Então, gente, do ponto de vista clínico, o que difere surdez de deficiência auditiva é a profundidade da perda auditiva. Porém, a gente tem que levar em conta não só a perspectiva clínica, né? Ela não é suficiente, já que a diferença da nomenclatura também tem um componente cultural importante da língua brasileira de sinais. A surdez, ela ultrapassa os limites da ciência e entra no âmbito também cultural de identidade e aceitação da natureza surda, né? O uso da Libras, ela é particular, tem surdos que não se identificam, né, com a Libras, né, e usa outras formas de comunicação, né, preferem fazer leitura labial, né, já considerando-se surdo o indivíduo que se identifica com a língua brasileira de sinais e com a cultura surda, né, que é com essa mesma que está inserida. Já o deficiente auditivo não possui necessariamente essa identidade surda, pois, de modo geral, ele participa do mundo dos ouvintes e compartilha a mesma língua que eles, ainda que tenha certa dificuldade para acompanhar, né? Ele não se apropria da Libras nem da comunidade surda, mas faz uso da leitura labial, né? Tem uns que são oralizados, né? Mesmo sendo surdos, conseguiram aprender a se comunicar, né? E aí acaba sendo diferente. Essa, gente, já teve até muitos spoilers dessa pergunta. O que é Libra, gente? É mímica, gestos, linguagem ou língua? Essa não tem como errar, né? É uma língua, né? Como já havia dito, né? Cada país, né? Cada região, né? Tem a sua, né? Quando a gente vai em Portugal, é uma língua diferente. Quando a gente vai na Alemanha, é outra língua. Espanha, outra língua. Nos Estados Unidos também, o alfabeto é diferente, os sinais que eles se apropriam é diferente, né? Calma aí, gata. E Libras é um acrônimo, né, que pode ser escrito assim, todo em minúsculo, porque não é assim uma sigla. Ela forma já uma palavra, né, que tem significado da língua brasileira de sinais, né? E a Libras, ela não é gesto e muito menos mímica, né? É uma língua que foi estudada, preparada, pensada, né, para levar essa comunicação com os surdos e a comunidade surda. É o último de vocês? Sim. Você quer falar agora? Você precisa interpretar. Então, pessoal, a gente pensou em fazer uma dinâmica rapidinho com vocês, para vocês aprenderem alguns sinais. A gente tem pouquinho tempo, então não dá para a gente ensinar tudo, né? Quem tiver interesse depois e quiser conversar, a gente tem curso para indicar, essas coisas. Mas a gente queria fazer uma dinâmica de como acolher um surdo. Então, com sinais simples, a gente consegue acolher ele bem, dizer um oi, seja bem-vindo, um bom dia, certo? Então, eu queria chamar aqui Lessa Lessinha. e Ivone, que é nossa aluna do curso de Libras. Eita. E eles dois vão fazer aqui
né, interpretando como se tivesse Lécio chegando e Ivone vai recebê-lo. Ok? Então, ó, eles usaram sinais muito simples para poder acolhê-lo. Então, aqui, ó, eles usaram o sinal de oi. Alguém conhece o sinal de oi? É o sinal de ó com o sinal de i. Oi. E aí, na Libras, a gente tem vários parâmetros que a gente chama, né? É a configuração de mão, o lugar que a gente faz. Mas tem muita coisa que é do particular mesmo. Então, quando a gente fala, a gente tem entonação, né? Você pode dizer um oi, oi. Ou você pode dizer um oi, pessoal. Na Libras também, você pode dizer um oi. Oi. Ou você pode dizer um oi. Oi. Então você tudo vai da entonação, da personalidade da pessoa. Então aqui a gente tem oi. Bom dia. A gente vai botar nossa mão aqui e fazer ó, bom. Bom. Isso. E aqui vai servir para muita coisa. Bom dia. Saindo aqui da nossa testa com o D, ó. Isso. Bom dia. Vai servir também para boa tarde e boa noite. E aqui o sinal de seja bem-vindo. E o sinal de igreja, vocês têm alguma noção? Casa e cruz. Então, são sinais bem simples que a gente pode ter para poder acolher, né? Então, ó, oi, bom dia, seja bem-vindo à nossa igreja. Ele já vai se sentir acolhido desde a chegada, desde a porta. Certo? Então, vamos praticar? Vamos praticar um pouquinho?